Bem-vindos de volta, amantes das bruxas. No episódio de hoje, novas bruxas começam a se estabelecer na cidade da fronteira. Cada uma delas traz poderes únicos, e tantas dúvidas quanto: será que elas podem confiar em um príncipe cujas ideias são estranhas, até perigosas? Elas vão escolher ficar e construir um futuro, ou partir antes que tudo dê errado? Enquanto isso, Roland já está planejando como as habilidades delas podem mudar tudo. Não apenas a cidade da fronteira, mas o próprio equilíbrio de poder. E então surge a pergunta que ninguém ousa fazer em voz alta: um príncipe real estaria disposto a se casar com uma bruxa? Porque, enquanto tudo isso acontece, uma batalha começa a se formar silenciosamente entre territórios. E alguém está puxando as cordas nas sombras. Vamos começar. Roland percebe o Andy passando discretamente um aviso de Leaf: essas bruxas não são combatentes de linha de frente. Nem de perto. Sob a pedra do julgamento divino, as habilidades de combate delas ficam basicamente acorrentadas. Se a situação ficar violenta, não haverá feitiços espetaculares, nem sacrifícios heróicos, nem cavalaria mágica surgindo para salvar o dia. E Roland? Ele não parece nem um pouco decepcionado. Porque, se elas não podem lutar, elas podem trabalhar. Na mente dele, a equação já está resolvida. Com uma bruxa capaz de gerar eletricidade, as longas noites sem luz da cidade da fronteira deixam de ser perigosas e passam a ser apenas uma questão de logística. Uma bruxa capaz de criar plástico significa pular cadeias inteiras de produção, como se alguém estivesse zerando a civilização com códigos de trapaça ativados. Os pensamentos dele disparam, engrenagens girando cada vez mais rápido, imaginando a bruxaria empurrando esse mundo medieval direto para o futuro. Então Negringalho traz de volta a realidade. Todos estão esperando. Agora mesmo. Nada de devaneios. O príncipe está atrasado, e ele sabe disso. O jantar vem em seguida, com todas as bruxas presentes. Roland as recebe na cidade da fronteira com calor genuíno, incentivando todas a comerem à vontade e pedirem qualquer coisa de que precisem, porque sutileza nunca foi seu estilo de liderança. Lightning entra imediatamente em cena, apoiando-o com orgulho. Ela garante às outras que Roland é generoso, acolhedor e sempre aberto a recém-chegadas. Ideias estranhas à parte, ela insiste, ele é alguém em quem podem confiar. A essa altura, ela basicamente está comandando a campanha de relações públicas dele ao vivo. Uma das bruxas repreende Lightning por ser informal demais com o príncipe, mas Roland dispensa isso sem hesitar. Títulos, formalidades, hierarquia, ele diz para esquecerem tudo isso. Primeiro comer. Depois conversar. Comida esfria mais rápido que o orgulho. Quando a refeição começa, várias bruxas encaram Ana e Nana em silêncio, completamente confusas com os dois palitinhos minúsculos que elas usam para comer. As X poderiam muito bem ser tecnologia alienígena. Confusão à parte, a comida conquista todo mundo. Os pratos ficam vazios. A tensão se dissolve. Pela primeira vez, a vida parece normal. Sem mês do demônio. Sem cavernas congeladas. Apenas calor, barrigas cheias e pessoas sentadas juntas como amigas. Roland observa tudo com um sorriso calmo e satisfeito. Quando o jantar termina, ele finalmente se recolhe aos documentos. Agora começa o verdadeiro trabalho. Hora de ver exatamente com o que ele está lidando. Enquanto Roland analisa as habilidades de cada bruxa, ele se lembra de como tudo foi cuidadosamente registrado antes. O processo inteiro pareceu estranhamente uma entrevista de emprego, só que Nana era a entrevistadora. Então a realidade dá um tapa leve. Ninguém pode gerar eletricidade. Ninguém pode criar plástico. Adeus revolução industrial instantânea. Os planos desaceleram, mas o otimismo dele não. As habilidades ainda são impressionantes, só não quebram o mundo à primeira vista. Há talento mais do que suficiente para atender às necessidades imediatas, só não na velocidade da luz. Leaf é a primeira a realmente chamar sua atenção. Sua capacidade de acelerar o crescimento das plantas e controlar a vegetação livremente a transforma em um milagre agrícola ambulante.
Roland praticamente vê fazendas se multiplicando em sua mente, colheitas se estabilizando e a fome se tornando coisa do passado. Depois vem Skrull, uma bruxa com memória fotográfica desumana, ativa 24 horas por dia. Esse fluxo mental constante provavelmente é como ela sobreviveu à maturidade, seu poder nunca desliga de verdade. Após a maturidade, ela consegue recriar qualquer livro que já leu apenas da memória, tornando-se um arquivo vivo perfeito, e uma professora insubstituível. Então a Hummingbird, pequena, adorável e absurdamente poderosa. Ela consegue tornar objetos leves, quase sem peso. Instantaneamente, Roland enxerga seu valor em transporte, construção e logística, mover pedras, erguer suprimentos, remodelar infraestruturas, tarefas que normalmente exigiriam dezenas de trabalhadores se tornam triviais. Soraya Zoin vem a seguir, filha de um mercador do próprio Castelo Cinzento. Com um pincel, ela pode recriar pinturas realistas de qualquer coisa que consiga visualizar. Sem tinta, sem papel, sem tela. Na prática, ela é uma câmera viva, capaz de registrar paisagens, máquinas, projetos e até plantas técnicas direto da memória. Echo, do continente do Sul, consegue reproduzir perfeitamente qualquer som que escuta. Chamados de animais. Vozes humanas. Tons sutis. Ela é um gravador ambulante, um conjunto completo de ferramentas para engano, desorientação, ilusões e guerra psicológica. O som, por si só, vira uma arma. Depois vem Lily, cuja habilidade impede que alimentos apodreçam. Os pensamentos de Roland vão imediatamente para a preservação de comida a longo prazo, e para o quão valioso esse poder seria durante os meses do demônio. Ele faz uma pausa, se perguntando brevemente se a habilidade dela talvez esteja ligada à eliminação de bactérias, e não apenas à interrupção da decomposição. Ele ainda não chegou a uma conclusão, mas vai chegar. Ainda assim, depois de Leaf, a bruxa que realmente o faz parar é Moon. O poder dela é algo completamente diferente. Ela consegue magnetizar qualquer coisa que toca. Qualquer coisa. Nem precisa ser metal. Quietinha, retraída, falando pouco, Moon foi rotulada como inútil na Associação de Cooperação das Bruxas. Nas montanhas, sua habilidade tinha pouca aplicação. Sua professora, Cara, fazia questão de lembrá-la disso com frequência. Ela foi intimidada. Ignorada. Descartada. Mas aqui? Aqui, tudo muda. Com o entendimento científico e tecnológico de Roland, Moon não é inútil. Ela é inestimável. Na mente de Roland, as engrenagens não apenas giram, elas explodem em movimento. Magnetismo significa geradores. Geradores significam eletricidade. Eletricidade significa luz. E quando a luz existe, milagres acontecem. Ele faz uma reverência mental a Faraday, Gauss, Ampère e Maxwell, e percebe algo inquietante: Moon pode ser a bruxa mais perigosa da sala, no melhor sentido possível. Talvez, só talvez, Cidade da Fronteira esteja prestes a testemunhar um novo milagre. Eletricidade. Pela primeira vez, esses dias não parecem tão distantes. Com essa clareza se assentando, Roland se senta à mesa, e descarta silenciosamente a ideia de dividir as bruxas entre combatentes e não combatentes. Em vez disso, ele cria 3 categorias funcionais. Primeiro, habilidades de alto reforço, muito raras, efeitos passivos, não afetados pela Pedra do Julgamento Divino. Segundo, habilidades de invocação, magia externa comum, com alcance limitado, poderosas em condições normais, mas facilmente suprimidas pela pedra. E, por fim, habilidades de anexação. Habilidades que exigem contato direto com um objeto, consomem enormes quantidades de poder e, mais importante, tornam o objeto afetado imune à Pedra do Julgamento Divino. Com tudo organizado, Roland encerra a noite. Ele sabe que o caos está chegando, e isso foi a calmaria antes da tempestade. Em outro lugar, as bruxas se reúnem em um quarto, cercando Midgingale como um esquadrão de interrogatório. Elas fazem a pergunta que todas vinham evitando: é possível evitar a agonia da maturidade usando magia constantemente? Midgingale responde na hora: Ana e Nana são a prova viva.
Ela consegue ver a magia dentro dos corpos delas. E, através de sua névoa, enxerga a mudança. A vitalidade mágica aumenta enquanto a dor da maturidade enfraquece. Queime toda a sua magia antes do despertar, ela afirma, e a maturidade se torna quase indolor. Wendy confirma, explicando que antes elas nunca tiveram essa chance, sempre fugindo da igreja, sempre com medo de usar seus poderes. Leaf finalmente entende por que sua própria maturidade quase não doeu, depois que voltou das montanhas. Ela havia esgotado sua magia lutando contra os semidemônios. Então a realização atinge como um golpe. Se isso for verdade, então a montanha sagrada que elas perseguiam nunca foi real. O medo começa a se espalhar, até Wendy cortar isso na raiz. A montanha sagrada não precisa ser um lugar específico, ela diz. Qualquer lugar onde possam usar seus poderes livremente e não precisem se esconder é a própria montanha sagrada delas. Aqui, as bruxas não são caçadas. Então Cidade da Fronteira pode ser a montanha sagrada para elas. Skrull se pergunta em silêncio se outras bruxas também descobriram essa verdade. Mas as cartas enviadas às associações de Wolfheart e do Reino do Amanhecer nunca tiveram resposta. Então Nidhingale revela o plano de Roland. Ele pretende espalhar rumores, retratando Cidade da Fronteira como uma nova montanha sagrada, um lugar de refúgio, esperando que bruxas perdidas encontrem o caminho até aqui por conta própria. Mesmo assim, as dúvidas permanecem. Echo admite que não consegue entender as motivações de Roland. Por que um príncipe aceitaria todas elas sem hesitação? Lily fala em seguida, com a voz baixa e cautelosa, moldada por uma desconfiança construída ao longo do tempo. Talvez, ele as queira como dançarinas. Como outros nobres. Nidhingale reage imediatamente. A raiva cruza seu rosto enquanto ela corta essa ideia sem piedade, dizendo a Lily para não julgar o que ainda não entende. Roland não é esse tipo de homem. Ela mesma vai perceber isso se ficar ali por mais tempo. Wendy concorda, intervindo antes que a tensão aumente. Por hora, todas devem voltar para seus quartos, descansar e dormir. O dia seguinte será puxado. Antes de se dispersarem, Wendy acrescenta mais uma coisa. Elas devem estar preparadas para assinar um contrato pela manhã. E assim, a noite finalmente se acalma. Amanhã chega rápido. Todos se reúnem enquanto Roland diz para lerem o contrato com atenção e praticarem seus poderes conforme o que está escrito ali. Sem pressão, claro, apenas o futuro da civilização dependendo da compreensão delas. Muezita então fala, com uma voz pequena e nervosa. Ela tem medo de errar de novo, como na vez em que quase deixou Lily inconsciente com uma panela de ferro. Roland a tranquiliza imediatamente, prometendo ajudá-la pessoalmente no treinamento. Então ele faz uma pausa, e pede para Skrull, Leaf e Soraya adiarem o treino por enquanto e irem falar com ele em particular. Mais tarde, em seu escritório, Roland fica sério. Ele pergunta sobre o incidente nas montanhas, as criaturas estranhas, as 7 bruxas que sobreviveram e a professora que não voltou. Mesmo com todas as bruxas presentes, as perdas foram devastadoras. Ele precisa entender o que elas enfrentaram. Aquelas coisas eram espécies híbridas, ou demônios. Leaf congela. As mãos dela tremem quando a lembrança a atinge em cheio. Quando finalmente fala, sua voz está tensa. Não eram demônios. Eram diabos do submundo. Figuras altas. Criaturas montadas em outras feras demoníacas. E usuários de magia, assim como as bruxas. Roland se vira para Soraya e pergunta se ela também os viu. Ela responde que sim, visivelmente abalada. Ele desliza uma folha de papel até ela e pede que os desenhe, exatamente como se lembra. Com a habilidade dela, nada se perderia para o tempo ou para o medo. Soraya respira fundo e reúne seu poder. Quando é suficiente, uma pena surge em sua mão direita. Roland só consegue observar, maravilhado. É como ver um mestre artista sendo invocado. Soraya baixa a pena e começa a desenhar. Cada traço deixa rastros tênues de cor, cintilando como um arco-íris sobre o papel. E, por fim, as respostas começam a tomar forma. Soraya baixa o pincel, e o que aparece na página drena instantaneamente a cor da sala. A forma é errada, as proporções violentas,
E até Roland e Nidringali sentem aquele arrepio instintivo que diz que essa coisa não deveria existir. Soraya cambaleia quando sua magia se esgota. Leaf e Wendy a seguram imediatamente, impedindo que ela caia. Então Leaf dá um passo à frente e confirma sem hesitar. São os mesmos diabos que enfrentaram nas montanhas. Ela explica de forma direta, como se estivesse listando ferramentas, não horrores. Um deles arremessava lanças em velocidade de relâmpago, muito mais rápido que flechas. O outro invocava relâmpagos do céu, e ambos combinavam magia esmagadora com uma força física aterradora. Então ela acrescenta o detalhe que salvou sua vida. Eles não conseguiam sustentar aqueles ataques para sempre. Leaf explorou essa brecha, cronometrando cada movimento, forçando os diabos a se excederem. Roland congela quando a implicação finalmente cai. Ela lutou contra os dois sozinha. Leaf o corrige calmamente e completa a parte que faltava. As cobras de cara descobriram uma fraqueza sob as máscaras dos diabos, um tubo frágil. Quando as cobras o perfuraram, um gás vermelho vazou, e o diabo caiu. Cara não sobreviveu à troca. Leaf usou o mesmo método no segundo monstro. Atingiu o tubo com um virote de besta e viu a mesma névoa vermelha se dispersar. No instante em que o tubo foi destruído, o segundo diabo caiu sem vida. Roland encara o desenho novamente, sua mente entrando por completo no modo de análise. Um tubo, gás vermelho, dependência total, isso soa perigosamente parecido com um sistema respiratório. Como um suprimento externo de oxigênio. Ainda assim, a dúvida surge conforme ele observa a imagem com mais atenção. Essas criaturas não se parecem com alienígenas, nem em tecnologia, nem em comportamento. Então Leaf solta outro detalhe como se não fosse nada. Elas também viram uma cidade flutuando no céu. Não importava como se movessem, ela mantinha sempre a mesma distância, sempre visível, sempre inalcançável. Ela sugere que poderia ter sido uma miragem. Essa ideia acende um estupim na mente de Roland. Mesmo que seja uma miragem, isso significa que uma cidade assim deveria existir em algum lugar das terras selvagens. E então outro pensamento surge. Talvez aquelas nuvens vermelhas acima da cidade sejam necessárias para a sobrevivência dos diabos. Ele pede para Soraya desenhar a área ao redor. Enquanto o pincel se move novamente, Roland murmura que as planícies ocidentais além da cadeia de montanhas são território não mapeado. Se outras entidades vivessem lá, ninguém sequer saberia. Então ele muda o foco abruptamente e se volta para Skrull. Ele quer saber sobre o texto antigo que Cara tanto estudava, aquele sobre a Montanha Sagrada. Ela também o leu? Skrull hesita. Cara nunca permitiu que ninguém o lesse. Ela só viu fragmentos, passagens caóticas e embaralhadas que mal faziam sentido e pareciam profundamente erradas. Roland pede que ela o recrie mesmo assim. Skrull resiste no início, alertando que o livro é um amontoado de absurdos enganosos. O fato de a Montanha Sagrada não existir deveria provar isso. Ainda assim, ela concorda. E, ao fazê-lo, admite que espera que o livro não o leve pelo mesmo caminho que levou Cara. Ela abre o braço e um livro se forma em sua mão, recriado perfeitamente da memória. No instante em que termina, ela o fecha com força. Isso é apenas para os olhos dele. Ela não quer que mais ninguém acabe como Cara. Roland faz um único aceno de cabeça. Mais tarde, Nidringali belisca algo casualmente enquanto Roland mergulha nas páginas. Ele pergunta se ela não está nem um pouco curiosa. Ela se afasta sem perder o ritmo, completamente desinteressada em qualquer coisa que aquela professora lunática tenha idolatrado. Roland continua lendo, e logo confirma o que Nidringali o havia alertado antes. A língua original não é a língua comum. A gramática se contorce de maneiras antinaturais. Mesmo quando ele entende palavras isoladas, o significado se recusa a se organizar em algo coerente. Até que, de repente, algo chama sua atenção. Os olhos dele se arregalam. O texto deixa uma coisa brutalmente clara: humanos comuns não têm a menor chance contra esses diabos. Nem de perto. Seu pulso acelera enquanto ele continua lendo. A pedra do julgamento divino falhou em detê-los.
Mesmo sem liberar seus poderes demoníacos, os diabos eram fisicamente fortes o bastante para esmagar tudo em seu caminho. Eles devastaram a cidade sagrada de Taquila usando apenas força bruta. Os sobreviventes se espalharam em todas as direções, escalando montanhas, cruzando rios, fugindo do que o texto chama abertamente de os portões do inferno. A autora do livro fazia uma pergunta: dessa vez, eles conseguiram escapar. Mas e da próxima vez? O que aconteceria então? Eles não poderiam continuar fugindo para sempre. Então a autora confessa que está morrendo. Seu corpo foi consumido pelo poder dos diabos. Nenhum remédio conseguiu impedir isso. Ela se dirige a alguém chamado Nataia, implorando por um último favor. O experimento do exército do julgamento divino de Alice estava quase concluído. E os primeiros testes haviam sido bem-sucedidos. Os guerreiros eram fortes o suficiente para enfrentar diabos de frente. Mas a vitória, ela dizia, não teria significado. Uma vitória assim não pertenceria à humanidade. Esses guerreiros apenas trariam destruição ainda maior ao mundo. Ela implorou para que o projeto fosse encerrado, acreditando que apenas Nataia tinha autoridade para detê-lo. Roland fecha o livro e segura a cabeça. Nada se encaixa. Ele se pergunta se Cara confundiu diabos com bruxas, acreditando que as bruxas reinariam supremas e transformando o exército da igreja em seu inimigo. Mas isso ainda não explica tudo. Como ela pretendia superar a pedra do julgamento divino, mortal para bruxas, mas aparentemente inútil contra diabos? Ao menos uma verdade finalmente fica clara. Diabos não são bruxas. Ainda assim, as perguntas se acumulam rapidamente. Quando a igreja lutou contra esses diabos, e que tipo de lugar era Taquila? Roland amaldiçoou o antigo dono deste corpo por ter desperdiçado a juventude em indulgências em vez de estudo. Agora, seu entendimento deste mundo é limitado, e ele é forçado a montar segredos capazes de destruir o mundo com meio cérebro. Ele pergunta a Nidhingale onde Cara encontrou o livro. Nidhingale explica que Cara já o possuía quando entrou para a Associação das Bruxas. Elas procuravam a Montanha Sagrada desde o início, mas, segundo Wendy, o grupo começou quando algumas bruxas se encontraram na região de Seavin. Cara, Wendy e Screw estavam entre as fundadoras. Eventualmente, descobriram ruínas subterrâneas na Floresta Oriental, perto de Seavin. Apenas Cara se aventurou mais fundo. E voltou sozinha, trazendo o livro. À medida que a associação cresceu, alguém vazou acidentalmente a localização das ruínas. A igreja percebeu. E a caçada começou. Cara fugiu em direção à cadeia de montanhas em busca da Montanha Sagrada. É aí que a história termina. Nidhingale pergunta se Roland quer investigar as ruínas. Ele balança a cabeça imediatamente. A Floresta Oriental é longe demais, e vagar por aí não constrói um território. Mas ele tem uma ideia melhor. Ele fala em formar uma organização de verdade, não um culto atrás de uma ilusão. Sem crimes, sem abuso de poder para escapar da lei. Apenas liberdade, responsabilidade e um lugar onde as bruxas possam viver felizes. E a nova organização deve se chamar a União das Bruxas. A cena muda. Na fortaleza de Longson, nobres lotam o grande salão com risadas, música e vinho à vontade. O embaixador ruivo observa a cena com um olhar experiente. Comparada aos banquetes do rei Greycastre, essa celebração parece uma imitação cuidadosa, grandiosa o bastante para convencer, mas sem o peso da coisa real. Ainda assim, ele reconhece o esforço. A família claramente se empenhou bastante, e todos os convidados presentes vêm dos círculos nobres da fortaleza de Longson, prova de que o evento foi feito para impressionar, mesmo sem alcançar o nível da capital. Ao fundo, um homem loiro cutuca a irmã mais nova, incentivando-a a se aproximar do embaixador. Ela congela. Mortificada. Então ele mesmo faz isso, chamando o embaixador de amigo em voz alta. Quanto tempo? O embaixador se irrita na hora, mas o loiro apenas ri, insistindo que são velhos conhecidos e dizendo para ele relaxar. Ele brinca sobre a nomeação recente do embaixador pelo Lorde, com naturalidade, cutuca o assunto dos lucros saindo das minas da cidade da fronteira.
Mas o embaixador desvia da pergunta com suavidade. O loiro continua falando mesmo assim. Com um suspiro, meio reclamação, meio alívio, ele diz que o embaixador teve sorte. Enquanto ele ficou no conforto, foi enviado para escoltar guardas da fronteira até a nova cidade sagrada, congelando, doente preso em Coldudin por uma semana inteira. O embaixador dá de ombros, dizendo que ainda assim foi melhor do que da última vez. Pelo menos, essa missão salvou os guardas de problemas sérios. O loiro balança a cabeça. Diz que, dessa vez, o embaixador está errado. Sem essa missão, ele teria acabado morto, pendurado nas muralhas da cidade sagrada. A expressão do embaixador endurece quando ele pergunta o que isso significa. O loiro explica melhor: a nova cidade sagrada quase caiu. Demônios invadiram a cidade interna. Se a igreja não tivesse enviado sua força mais poderosa, o exército do julgamento, a própria catedral poderia ter sido perdida. Mesmo com os exércitos dos 4 reinos correndo para ajudar, as perdas foram devastadoras. Pouquíssimos voltaram. Em apenas um mês, a cidade se encheu de viúvas, e de pessoas que perderam tudo o que tinham. O olhar do embaixador fica duro. Os guardas da fronteira de Greycastle não estavam lutando contra demônios. O verdadeiro inimigo deles era o exército do julgamento da igreja. E agora, todo general dos 4 reinos está enterrado em Hermes. De qualquer ângulo que se olhe, isso fede a conspiração. De repente, o loiro pergunta se ele notou o lenço no convite. O embaixador enrijece, sentindo perigo. Ele pergunta se foi o loiro que colocou aquilo lá. O loiro ri e dispensa a ideia, dizendo que, se estivesse zombando dele, teria mandado meias velhas. Ele explica que o lenço foi costurado pela irmã dele. Ela acabou de fazer 16 anos. A implicação fica no ar, pesada e desconfortável. O irmão claramente quer arrumar a garota com o nobre ruivo, diferença de idade que se dane. Então gritos explodem. Um nobre furioso dispara xingamentos contra o nome de Roland, cuspindo insultos como veneno, e ainda tem a audácia de agir como se o mundo girasse em torno dele. O embaixador se aproxima, exigindo uma explicação. Um homem explica que eles estão discutindo por causa do lorde da cidade da fronteira, aquele que está confiscando propriedades aristocráticas. Um nobre de cabelo encaracolado dá um passo à frente. Ele confirma pessoalmente. Ele tem terras na cidade da fronteira, mas foge para a fortaleza de Longsong todo inverno durante os meses do demônio. E, assim, a sombra de Roland alcança até aqui. Os nobres da cidade da fronteira já não cochicham, estão furiosos. Neste ano, um amigo dele, Cornelius, recebeu uma mensagem. A casa dele foi demolida para abrir espaço para uma muralha, não haveria compensação, e fugir durante a temporada dos demônios agora era oficialmente considerado traição. Pior ainda, Roland queria executá-lo. Como um ser humano pode fazer isso com outro? O príncipe Roland não apenas queimou pontes, ele salpicou sal no rio por baixo delas. O embaixador entende rápido. Isso não é crueldade aleatória. Roland está cortando a fortaleza de Longsong do próprio futuro de propósito. Um nobre continua reclamando, esperando que Sam Mad leve as queixas até o Duque Ryan. Mad entra com calma, ergue a mão e manda todos relaxarem. O Duque, ele garante, já está se preparando para agir contra Roland. Ele se gaba do exército que está reunindo e solta, como quem não quer nada, que a família El também está apoiando o movimento. Os nobres se acalmam na hora, aliviados por alguém poderoso estar assumindo o controle. Mas o embaixador ruivo não sorri. Ele puxa Mad de lado e sussurra que atacar um príncipe não é exatamente um passeio de fim de semana. Mad dá de ombros. Para ele, Roland não passa de um príncipe sujo de lama com ego inflado. Quando um exército de verdade aparecer, Mad insiste, Roland vai dobrar. O embaixador não discute. Mas também não acredita. Mad continua martelando a mesma lógica. Eles são só fazendeiros e mineradores, vão se dispersar, e a luta vai acabar antes mesmo de começar, e é justamente isso que inquieta o embaixador.
Ele não está preocupado com Roland perder. Ele está preocupado com Roland causar estrago. Ele não sabe explicar, mas, lá no fundo, o embaixador ainda sente que Roland é quem vai sair de pé no final, vencendo as forças do Duque. Mais tarde, naquela noite, o embaixador volta para a propriedade da família Oneizucle. O pai o recebe com papelada, relatórios de mão de obra, rotas de comércio, suprimentos. Os preparativos para uma expedição de primavera já estão em andamento. E então tudo se encaixa. O exército do Duque não é um boato. É um cronograma. A ilusão se quebra de vez quando o pai menciona, com naturalidade, planos de recrutamento assim que a neve derreter. Todas as 5 grandes famílias vão contribuir com cavaleiros e soldados. Quando Perov pergunta quantos homens eles vão enviar, o número pesa como um golpe. Mais de 100. O embaixador imediatamente demonstra preocupação com a segurança do pai. O pai dele ri. Para ele, a fortaleza de Longson é um elefante. Cidade da Fronteira é uma formiga. Roland mal tem um punhado de cavaleiros e 50 guardas. Eles o superam em 10 para 1. O que ele poderia fazer? O embaixador se recusa a recuar. Ele lembra ao pai como todos zombaram da muralha de lama de Roland, certos de que desabaria. Não desabou. Eles esperavam que Cidade da Fronteira caísse durante os meses do demônio. Ela resistiu a cada um deles. O silêncio que vem depois pesa mais do que gritos. Então o pai explode. Ele aponta para os retratos dos ancestrais endurecidos pela guerra e declara que não vai envergonhá-los recuando agora. Como o próprio filho pode ter medo de algo tão simples? Ele está mesmo com medo de lutar? O embaixador engole o insulto. O pai o chama de vergonha. Mas por dentro, o embaixador tem certeza de uma coisa: a família dele está correndo direto para um desastre que não entende. Os ancestrais lutaram guerras de aço e sangue. Esta geração ficou confortável, rica, segura, indulgente. E agora está marchando para território desconhecido com cavalos, arcos e flechas, sem saber o que espera do outro lado da mesa. E pior ainda, o adversário é aquele príncipe imprevisível. Roland Wimbledon. De volta à Cidade da Fronteira, Roland está ocupado fazendo exatamente o que ninguém espera. Ele cumpre a promessa feita ao pai de Nana, Sr. Pine, concedendo-lhe terras e o título de Visconde. As terras ao sul do rio continuam floresta por enquanto, mas Roland promete que serão as primeiras a serem desenvolvidas. Todos os lucros futuros de negócios ali pertencerão à família Pine. O Sr. Pine aceita sem hesitar. Ele se contenta em caçar na floresta até o desenvolvimento começar. Então Roland oficializa Brian como cavaleiro. Cada conquista militar no futuro renderá a ele mais terras. E assim, Roland resolve seu problema de terras. O rio vira linha divisória, treinamento militar de um lado, indústria e agricultura do outro. A floresta ocidental vira um polo de recursos, cheia de madeira, ervas, animais e comida. Então Soraya é chamada. Roland a cumprimenta com carinho e pergunta sobre o trabalho dela na prefeitura. Ela admite que nunca desenhou tanto na vida. Ficar olhando as pessoas por uma janelinha enquanto as desenha é estranho. Roland lembra por que a janela existe. Alguns cidadãos ainda podem se sentir desconfortáveis com a caneta mágica dela. Ela está fazendo retratos de cada cidadão, recebendo 10 moedas de bronze por pose. Mas ainda não entende direito o objetivo. Graças a ela, Cidade da Fronteira agora consegue registrar seu povo com precisão. Nomes, rostos, detalhes, tudo preservado. Os desenhos dela funcionam como fotografias. Imagens de identidade. Como fotos de passaporte. É aí que Roland revela por que a chamou. Ele quer que ela desenhe outra coisa. Soraya hesita, confusa, perguntando que tipo de imagem ele quer. Roland abre uma gaveta e coloca um objeto sobre a mesa. Só alguns acessórios, ele diz, para entretenimento. Soraya, ainda mais confusa, aceita o que ele disser. Roland dá instruções. Desenhe um soldado segurando uma besta pesada. Imagine a armadura. O ambiente. Cada detalhe pequeno.
Ela desenha nervosa enquanto Roland observa como um tech bro orgulhoso descobrindo geração de imagem pela primeira vez. Quando ela termina, ele fica impressionado com o realismo. Então ele pede que ela adicione um círculo. Depois outro. Com mais linhas. Instrução atrás de instrução, carta atrás de carta. Logo, ele manda ela criar um baralho inteiro assim. Ele promete ensinar como usar quando ela terminar. Enquanto Roland segura a primeira carta de jogo já criada neste mundo, um pensamento atravessa sua mente. Em breve, um jogo chamado Gwen vai sacudir cidade da fronteira. O tempo passa, o sol desce. Agora, eles estão jogando novo jogo no escritório dele. Na rodada final, Roland bate uma jogada devastadora na mesa. Soraya congela. O poder de ataque dele é maior, então a vitória é dele. Soraya foi oficialmente mandada para o Reino das Sombras. Yuji ficaria orgulhoso. Roland. Bom trabalho. Só que, imediatamente, ela exige revanche. Roland, obviamente querendo encerrar com vitória, diz que já está tarde. Ela deveria achar outra pessoa para jogar. Ela aceita em silêncio, claramente frustrada, claramente derrotada, segurando o baralho com força enquanto sai. Quando a aurora pinta o céu de dourado, uma melodia doce preenche o ar. Roland reconhece na hora. Soraya para na porta e pergunta se é Echo cantando. Lá fora, Echo está sentada na beirada de um prédio, a voz dela flutuando suave pelo ar. Ana escuta em silêncio, claramente apreciando o som. Scroll chega e, é fofo. Então ela solta, casualmente, que Echo também admira as habilidades de Ana. Ana pergunta por quê. Scroll explica o passado de Echo, tirada do continente do sul, vendida como escrava através do porto de Clearwater, treinada para seduzir em troca de lucro. A Associação das Bruxas a salvou dos traficantes. A vida dela melhorou, mas o passado ficou quebrado e incompleto. Ana sente o peso desse sofrimento. Scroll acrescenta que, comparado ao poder de Ana, o canto de Echo nunca prometeu um futuro, porque não era visto como uma habilidade forte. Ela tranquiliza Ana com gentileza. As bruxas aqui não estão mais desesperadas, e Ana, a primeira bruxa que Roland conheceu, sem perceber, virou a razão de outras finalmente se sentirem seguras. Então Scroll percebe outra coisa. O cabelo de Ana está comprido demais. Ana corre e admite que corta sozinha. Scroll abre um sorriso imediato, cheio de orgulho. Lá na associação, ela era a cabeleireira oficial das irmãs, e, claramente, a próxima sessão de Ana já passou da hora. Scroll volta com as ferramentas, prende o cabelo de Ana com uma faixa de pano e começa a cortar, dizendo com naturalidade que já sobreviveu trabalhando como barbeira. A tesoura se move com confiança, como se aquilo não fosse só cuidado, fosse conforto rotineiro. Enquanto o cabelo cai, Ana hesita, e então solta uma pergunta que estava presa na garganta. Ela fala sobre as histórias que leu, como príncipes sempre se casam com princesas, sempre com a filha de um duque, sempre com o mesmo final. Scroll não adoça nada. Ela diz que é assim que o mundo funciona. Ana rebate na hora, perguntando o que acontece se um príncipe não gosta de princesas nem de nobres. Scroll responde sem hesitar, não importa. Se um príncipe vira rei, o casamento deixa de ser pessoal. Vira político. Um rei precisa se casar com sangue nobre, ela explica, para firmar alianças e produzir herdeiros. Essa é a regra, não o romance. A verdade bate mais forte do que o esperado. Ana se cala. A esperança some do rosto dela, e até Scroll percebe que talvez tenha esmagado algo frágil. Ela não diz em voz alta, mas bruxas não podem ter filhos de qualquer forma. Quando termina o corte, Scroll muda o clima rápido. Ela tira o pano dos ombros de Ana com orgulho e declara que ela ficou luminosa, suave e inegavelmente fofa. Então ela decide o que Ana vai ler hoje. A biografia da família real. Ana agradece de coração, entendendo a gentileza por trás da escolha, como quem agradece a uma professora cuidadosa. Scroll diz que vai voltar para o quarto e que, se Ana não entender algo durante a leitura, pode ir perguntar.
Mas Ana a interrompe. Ela diz que o príncipe Roland não é como os príncipes daqueles livros. Ele faz o que quer. Scroll se vira, curiosa, e pergunta como ela pode ter tanta certeza. Ana responde simples: se ele fosse como os outros, nunca teria salvado ela. Em outro lugar, Roland estuda uma folha coberta de equações. O teorema de Pitágoras encara ele de volta como um velho amigo. Ele explica tudo para Scroll passo a passo. Triângulos retângulos. A ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. As áreas. A reversibilidade da equação. Álgebra básica, lógica fundamental. Quando termina, ele pergunta se ela entendeu. Scroll sustenta o olhar dele e confirma com firmeza. Então ele pergunta outra coisa. Ela consegue usar a habilidade dela para memorizar mais equações, tudo o que ele está prestes a escrever? Scroll respira fundo e ativa o poder. Os olhos dela brilham em azul. Cada símbolo, cada equação, cada detalhe, gravado perfeitamente na memória. Roland não está ensinando para hoje. Ele está preservando conhecimento. Como engenheiro no passado, a cabeça dele está cheia de matemática, física e fragmentos soltos de ciência. Mas como ele não tem a memória que Scroll tem, ele sabe que vai esquecer a maior parte sem usar. Então ele está armazenando isso dentro de Scroll, esperando que um dia vire a base de uma educação real. Mas a magia ainda o incomoda. Ela não se comporta como eletricidade nem como qualquer energia que ele entenda. As bruxas dobram a própria realidade, e não existe uma equação limpa para isso. Para entender magia, ele percebe, teria que entender o universo. Os pensamentos dele vão para Einstein, relatividade e a ideia de que talvez o mundo antigo dele tenha esbarrado na magia sem perceber. Sem bruxas, não havia prova. Scroll o puxa de volta. O tempo passou. Roland pisca, pede desculpa pelo devaneio e decide encerrar a lição. Scroll se levanta para ir embora, e então para. Ela diz que tem uma pergunta. Roland permite, pensando distraído que, tirando inseguranças, as bruxas são surpreendentemente normais. Então Scroll pergunta por que ele escolheu aceitar bruxas, mesmo com a igreja respirando no pescoço dele. Roland não se surpreende, até que ela emenda outra pergunta. Ele se casaria com uma bruxa? Essa pega ele de verdade. Ele quase engasga com o chá. Tossindo, limpando o rosto, ele pergunta por que ela diria algo tão aleatório. Mas a ideia não sai da cabeça dele. Imagens piscam na mente. O rosto de Ana. O primeiro encontro. A voz dela. Momentos silenciosos. O treino no jardim. O primeiro uniforme. A ideia se encaixa com uma naturalidade perigosa. Roland sorri e diz que sim, ele com certeza se casaria com uma bruxa. A noite se aprofunda. Nidhingale, já pronta para dormir, fica ali em silêncio, sorrindo para si mesma. Wendy percebe na hora e pergunta no que Nidhingale está pensando, porque ela quase nunca parece tão feliz assim. Aconteceu algo bom? Como a Nossa Senhorita Caçadora de Sombras acabou sorrindo desse jeito? A cena volta um pouco. Aquela pergunta sobre se casar com uma bruxa. Nidhingale ouviu tudo. E quando ouviu a resposta de Roland, algo quente acendeu no peito dela. Enquanto isso, Wendy acha que ela só deve ter vencido um jogo de cartas. E deixa isso pra lá. E, como Wendy, é aí que vamos parar por hoje também. Cidade da Fronteira acabou de ganhar um elenco inteiro de bruxas, e Roland finalmente encontrou a faísca que pode mudar tudo, mas enquanto ele constrói um lar, o mundo lá fora está construindo um exército. A união das bruxas nasce, e a existência dela vai chamar bruxas muito além da Cidade da Fronteira. Se você curtiu o episódio, deixa o like, se inscreve, e eu te vejo no próximo.